Bem, para respeitar todos que já estão aqui presentes, né? Vamos começar nosso webinar. Gostaria inicialmente de, em nome do PMI-DF, agradecer a participação de todos nesses tempos tão difíceis e tumultuados que estamos vivendo esse ano, né? O PMI-DF vem tentando se reinventar e se aproximar da comunidade, oportunizando alguns webinars, alguns eventos, e é sempre muito bom poder estar discutindo temas bastante relevantes, né? Neste ano, a gente tem cada vez mais desafios, né? E por mais que nós nos esforcemos em avaliar o impacto total dessa pandemia, né, nas nossas rotinas, seja ela pessoal ou profissional, nós ainda estamos descobrindo como lidar com situações nunca antes pensadas, né? Eu tenho a percepção de que algumas implicações humanas são esperadas no comportamento das pessoas, com impactos muito profundos de interação na experiência com marcas e organizações. Afinal, somos pessoas, né? Enquanto as organizações tentam entender as necessidades imediatas e emergenciais, a pandemia ativou uma nova onda de inovação, principalmente no meio comercial. Novos hábitos e comportamentos estão se formando e provavelmente permanecerão após a crise. Isso apresenta oportunidades. Toda crise traz oportunidades, sejam elas para as empresas quanto para nós profissionais, né? Neste momento, a gente precisa estar atento e buscando apoiar um pouco a comunidade nessa discussão. Nós temos aqui hoje a Carol, que tem uma vasta experiência, é uma pessoa muito antenada no mercado, na gestão de pessoas, na gestão de carreiras, e a gente agradece muito a ela por essa parceria, né? Sempre uma grande parceira do PMI-DF, e nós só temos a agradecer a participação dela, né? Carol, é com você, querida. Cristina, obrigada. Ao PMIDF, muito obrigada também pelo convite de estar compartilhando um pouquinho com vocês e aprendendo também, porque eu falo que sempre que a gente troca, a gente também sai com várias ideias, com várias mudanças, às vezes, de percepção também, né? Então, agradecer realmente a oportunidade. Bem, acho que começar a falar um pouquinho sobre tudo isso que está acontecendo, né? Eu falo, é novo para todo mundo, não existem respostas certas, não existem verdades absolutas, mas eu falo que a ideia é uma troca de percepções, a gente trazer um pouquinho do que a gente vem vivenciando também junto aos nossos clientes, né? Eu atuo há 14 anos na área de gestão de pessoas, sou diretora executiva da Spot, a Spot tem 37 anos de mercado na área de gestão de gente, então a gente apoia desde processos de seleção de executivos e profissionais, especialistas e de nível de operação, até projetos de implantação de RH estratégico, de implementação de alguns projetos, na verdade, a ideia do One Stop Shop em RH, né, de projetos na área de gestão de pessoas, e o acompanhamento de muitas empresas neste desafio aí de engajar, atrair e reter profissionais para o quadro. Além do nosso núcleo de carreira, a gente tem um núcleo de carreira também que acompanha profissionais, tanto em planejamento quanto no nível executivo, para recolocação. Né? Falo que esse foi inclusive dentro desse contexto que a gente está hoje, a gente teve uma demanda muito grande, né? A gente sabe que muitas pessoas tiveram um cenário aí de desligamento. Esse é um dos desafios, né, que a gente vai ter que enfrentar aí nos próximos anos. A gente sabe que não é algo que vai ser revertido em pouco tempo. E quando a gente está falando, às vezes, de um público melhor formado, melhor desenvolvido, com habilidades que são habilidades do futuro, né?
do presente para o futuro, para conduzir os negócios do presente para o futuro, são pessoas que têm uma facilidade maior em se recolocar. Mas a gente também percebe uma camada que não tá pronta para isso, né? A gente fala que é uma massa de profissionais que a gente chama de, né, estão desocupados, e às vezes o cenário é que em muitos contextos organizacionais são profissionais que foram substituídos por uma automação acelerada durante esse momento que a gente está passando aí, de março até agora. Decisões que as empresas estavam protelando, às vezes, de automação de processos e que aconteceram antes do que elas imaginavam ter que investir nisso. Era algo que era importante, mas não parecia urgente e que impactou positivamente para muitos processos, mas realmente teve um impacto em relação à massa de profissionais que foi colocada à disposição aí no mercado e que, em alguns cenários, vai realmente ter dificuldade de voltar, não só para posições naquela empresa, mas para posições que o mercado vai oferecer a partir de agora, né? Cada vez mais, aquilo que pode ser automatizado será automatizado. As empresas perceberam que isso é possível de fato, não só no mundo do estudo do futurismo, né, que a gente fala, mas no mundo dos fatos, no mundo concreto. E isso vai ganhar, além da velocidade que a gente observou agora nos últimos meses, um outro ritmo e um ritmo mais constante, né, disso acontecer, não só um acontecimento em picos, tá? Eu falo que um outro desafio que a gente vem percebendo de forma muito clara nesse contexto que foi aquele baque inicial, né? Como é que eu vou gerenciar as pessoas de forma remota? Algumas empresas já tinham essa prática. Eu vou contar para vocês da nossa experiência, da nossa cozinha, né? De dentro de casa mesmo. A gente por a gente trabalhar com três pilares de negócios diferentes, eu também tenho realidades de maturação de equipes em termos de trabalho remoto distintas. Então, a minha turma de consultoria, por exemplo, era uma turma que já trabalhava de forma remota, de forma muito tranquila, né? Então, foi muito fácil continuar os trabalhos nesse formato. Eu falei que a grande sacada do gestor, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é que o diretor dessa área, sem saber, eu falei, ou você tinha informação privilegiada, ou aconteceu alguma coisa, você sabia que as pessoas iam ficar isoladas, mas ele, na última semana que a gente estava trabalhando no escritório, ele fez uma reunião, né, um ritual, ele adotou um ritual com o time dele, de alinhamento do time, né, de calibragem do time. E ele levantou uma série de questões ligadas à expectativa, à forma de trabalho, como você gosta de trabalhar, qual o horário que você produz mais. Eu falei, você estava sabendo que isso ia acontecer? Não é possível, né? E foi uma reunião que ele relata que foi crucial para o time dele, que já trabalhava de forma remota, mas ele não precisou fazer ajustes. Eu falo que foi um time que já estava muito azeitado, já estava muito alinhado para esse momento. Já tinha prática e teve esse ritual de gestão que eles passaram 5 dias antes de começar o isolamento e que ajudou demais. Mas o fato muitos clientes nossos que não tinham essa prática e até equipes nossas, como, por exemplo, uma equipe do administrativo. Uma equipe do administrativo que funciona, às vezes, uma equipe grande de contabilidade, financeiro, departamento pessoal, e vários clientes nossos que tinham operação integralmente dentro de escritório tiveram aquele baque inicial de colocar todo mundo em home office, e não só, às vezes, de ter a preocupação de ter a estrutura de tecnologia pronta para isso, porque é um desafio para o negócio, das pessoas poderem, inclusive, e saberem, às vezes, utilizar essas ferramentas para uma reunião remota, e aí vocês devem estar vendo uma série de memes e de vídeos engraçados de situações que acontecem com o uso, por exemplo, de ferramentas de reunião. Eu passei por uma terrível, assim, eu caí da cadeira, minha filha afastou a cadeira, eu fui sentar no meio de uma reunião e caí da cadeira, apareceu para todo mundo, só acho que a reunião não estava gravada, senão já estava na rede aí. Enfim, esse desafio de gerenciar as pessoas e entregas de forma remota, né? Algumas empresas se adaptaram rápido, outras ainda estão no processo de se adaptar, algumas patinando ainda nesses processos, muito eu falo que pela cultura que ainda existe muito forte no Brasil de se gerenciar processos, se gerenciar negócios por relógio de ponto, né? A pessoa entra às 8, bate ponto para sair para o almoço, bate o ponto da entrada de novo e a saída. Isso
quando a gente está falando de trabalho remoto, dificilmente, algumas empresas até adaptaram sistemas para isso, mas você não vai estar lá acompanhando isso o tempo inteiro, né, Cristina? Não sei se você tem essa visão eles não também. levam em consideração a produtividade, o tanto que você está entregando, né? O valor das atividades que você está fazendo, né? Justamente. Então, é uma adaptação do negócio, é uma adaptação dos colaboradores, é uma adaptação da gestão para saber trabalhar com entrega. Eu falo que quem trabalha com projeto, isso talvez já seja algo muito tranquilo, algo Tá muito, muito na veia, né? né? Isso. Eu tenho aqui as minhas projeções de entrega, os meus pontos de controle, enfim, eu consigo mensurar de forma muito clara o que está atrasado, o que está fluindo, qual o status disso, percentual de avanço, efetivamente. Para muitas pessoas isso não é claro. Então, eu falo que nesse momento, um profissional da área de gestão de projetos, ele sai na frente, né? Essa adaptação não é uma adaptação mais, na verdade, é o fluxo normal, às vezes, do trabalho de muitas pessoas que atuam ou têm formação na área de projetos, né? Gerenciamento de projetos. Então, esse vem sendo um desafio ainda para algumas organizações. E eu falo que surge também um questionamento a respeito do uso dos espaços, né? Como é que vai ficar a questão do uso dos espaços? A gente, por exemplo, agora no ano passado, a gente mudou de espaço, foi para um escritório super lindo, então convidados a conhecer, super moderno, a gente abriu tudo, aquela ideia de open space ajudou muito a comunicação. Mas o fato hoje já existe uma grande interrogação a respeito de o que faremos com esse tanto de espaço Todo vazio. esse espaço, né? Eu Porque tem preciso gente... mesmo de todo esse espaço. Justamente. E assim, eu vou usar o espaço, mas eu vou usar de outra forma. Talvez eu traga parceiros, talvez a gente tem várias atuações em rede, sociedade com outras empresas, e talvez a gente ocupe esse espaço com esse tipo de relação, né? E não só a relação eu e o meu colaborador. Então, esse questionamento a respeito do uso do espaço, ele já está acontecendo, né? Em muitos negócios. A gente tem cliente que já vem nos consultando, por exemplo, na nossa unidade de estágio, na STAG, a gente seleciona e estrutura programas de estágio para grandes empresas aqui, nível nacional, aqui de Brasília, várias, e alguns clientes já nos questionam, pedem parecer, perguntando como é que eu faço para manter meu estagiário em home office? Porque o meu time, eu já estou com tudo certo para que eles venham no escritório só 2 vezes por semana a partir de agora. E a ideia não é que seja algo provisório, a gente quer manter isso permanente porque está funcionando bem. Então, as pessoas estão gostando, estão tendo mais qualidade de vida. As empresas estão entendendo que funciona. Estão Né? acreditando agora, né? Estão acreditando. Então, provaram, experimentaram, Isso. e o experimentar é muito importante nesse passo de adotar, né? Uma nova política, uma nova prática. Então, esse é um novo desafio. O que faremos com os espaços, né? Como é que utilizaremos esses espaços a partir de agora? E aí tem um ponto da questão da própria biossegurança, né? Algo que está entrando muito em questão, porque ninguém nunca... A gente não via nem no Brasil ninguém andando de máscara. Fora já era comum, onde as epidemias chegavam, às vezes rápido, né? Na Ásia é muito comum. E aqui isso não é comum, a gente achava até estranho. Alguém usava máscara e você perguntava, por que essa pessoa está na rua? Né? Que essa pessoa Às vezes a gente tinha um olhar de pensar que era um exagero. Um exagero. Né? O comportamento daquele grupo, de uma cidade inteira, às vezes, né? Você fala assim, gente, mas não é possível, precisa disso tudo, né? Exatamente. E hoje a gente vê que realmente são comportamentos que precisam ser amadurecidos, precisam ser praticados. Exatamente, vai tendo uma mudança de percepção, né, a respeito desse cuidado. E o próprio cuidado que as organizações vão precisar ter em relação a esse fluxo de entrada, saída, convivência dentro dos espaços que serão mantidos. Como é que as organizações vão cuidar disso? Como é que elas estão se preparando e se organizando para cuidar das pessoas nesse sentido? E eu falo que não é só o cuidado com as pessoas, o cuidado com as pessoas vem primeiro, mas a gente tem a própria operação. Imagina uma área inteira ficar doente, você para a sua operação, né? Então, com certeza. Então, isso também vem sendo bastante discutido pelos negócios e pelas áreas de gestão de pessoas como próximos passos ou passos em andamento aí para a retomada de algumas atividades, tá? Um outro ponto bastante importante é a gente falar sobre
a gig economy, né? Essa economia já tem alguns anos que se fala disso, mas a gente sabe que ela se tornou muito mais forte, muito mais evidente de alguns anos para cá, e agora nessa situação de pandemia, as pessoas buscarem trabalhos alternativos, atuações alternativas profissionais. Então, existe, por exemplo, uma estimativa de uma pesquisa feita pela McKinsey em 2016, que cerca de 20 a 33% da mão de obra ou da população economicamente ativa da Europa e dos Estados Unidos já tem algum tipo de atividade independente, né? Algum tipo de trabalho Mas independente. isso vai exigir uma maturidade, né, Carol? Porque, assim, aqui no Brasil, quando alguém fala que é freelancer ou faz de maneira esporádica, temporária, pega serviços por temporada, eles não são bem avaliados, né? Acham até que são displicentes, né? Isso tá mudando. Eu vou falar que, inclusive, em processos seletivos, a gente já pega a percepção de muitos gestores, principalmente geração Y, né? Quem já valoriza isso, né? Então, aquele pessoal ali que está na faixa de 23, 25 a 36, 36, 37 anos, que já olha aquilo, já olha aquela realidade da pessoa e fala, olha, eu estou procurando esse trabalho formal, mas além desse trabalho formal, eu tenho um e-commerce de uma outra coisa. Além desse meu trabalho formal, eu faço alguns trabalhos freelancer dentro de uma outra área que eu gosto muito. Então, isso já vem sendo visto, às vezes, em processos seletivos como algo positivo. Por quê? A empresa olha, às vezes, aquele cenário como, bem, esse profissional, ele consegue se reinventar. Esse profissional, ele tem a capacidade de pensar fora da caixa, ele não está atuando, principalmente, às vezes, quando é algo fora da atuação daquela oportunidade, né? Então, isso vem sendo bem avaliado ultimamente, tá? Nos processos de seleção. E está ganhando uma relevância muito grande como fonte de renda, ou, no mínimo, complementação de renda das pessoas no mundo inteiro, né? E aí eu falo que o grande desafio para os negócios, e aí entrando um pouco nisso que você falou, assim, isso não ser bem visto, daqui para frente a gente vai ter muito o cenário de eu ter um grande especialista que trabalha para mim, mas ele não trabalha só para mim. Ele trabalha para outros negócios, ele atua em outras frentes, e muitas vezes, se você virar para ele e falar, olha, eu não aceito, eu quero você exclusivo, ele vai dizer, eu não topo. Né? Então, um caminho, isso já está acontecendo. A gente já observa isso é muito legal. Dentro do cenário aí de mercado profissional. Tá? Rito, um outro ponto, né? A gente falou da gestão, voltando um pouco na questão da gestão das pessoas de forma remota, eu falo que tem um grande desafio do negócio, um grande desafio como instituição, né? E um grande desafio quando a gente está falando do papel do líder, que a questão não só de gerenciar as entregas e os processos remotamente, mas de gerar conexão com as pessoas, sendo que você não está presencialmente com elas, né? Então, como é que eu faço isso? Como é que isso acontece? Isso é orgânico, como acontece às vezes quando você encontra com a pessoa presencialmente? Não é. Não é orgânico, a gente sabe que não é. Existem técnicas, ferramentas, formatos que possibilitam você criar essa conexão, esse vínculo de confiança com o time. E esse eu vou dizer que está sendo um grande desafio das lideranças. É o grande desafio do home office. Do home office, né? Você está conectado com o seu time? Você está sabendo efetivamente o que está acontecendo com a pessoa? Você está entendendo como é que ela está... em termos psicológicos até, porque esse é um assunto que também não se falava muito no ambiente de trabalho, né? A segurança psicológica das pessoas. E o líder, e eu não estou falando do líder de gestão de pessoas, o líder de pessoas não, tá? Estou falando do líder. O líder, ele tem o papel de gerir pessoas. Existe até uma discussão muito grande dentro, quando a gente vai falar de futurismo, né? Que é o estudo do futuro, das projeções aí do que... Não é nem o que é tendência ainda, mas o que está por vir. E se fala muito de que a área de RH vai acabar, né? Não vai existir área de RH mais. E existem organizações onde ela já não existe, efetivamente, né? Fora do Brasil, e eu não estou falando de organizações que não são maduras e não têm um RH preparado, não, processos de RH preparados, não. Falando de empresas que têm processos de gestão de gente muito bem implementados, as coisas fluem muito bem, mas quem gerencia tudo isso
é a liderança do negócio. A liderança do negócio tem o papel de gestão de gente, que hoje, às vezes, é muito remetido ao RH. Não, é para Isso. desligar, manda para o RH. Ah, não, é É. para treinar, tem que saber o que precisa ser desenvolvido na pessoa, manda para o RH. O Fazer líder ambientação vai para o vai RH. para o RH, É, né? E tudo. não, É. isso assim, isso Isso. vai tá, assim, em algum diz, né? Se diz, e eu acredito muito nisso também, apesar de ser um profissional da área de RH, né? Eu falo que a gente gosta de trabalhar com a polêmica, né? É. Mas que a tendência é que realmente os profissionais assumam esse papel que sempre foi deles, né? Um gestor de projetos, um gestor financeiro, um gestor contábil, ele tem um papel de gerente, né? E a gente às vezes escuta até de empresários, tá? Então, eu não gosto de gente. Mas como é que você foi abrir um negócio? Você tem empregado? É só máquina que trabalha para você? Não dá para fugir disso, né? E esse gerar conexão remotamente, imagina, né? Se você não gosta de gente, você vai fazer isso como? Né? Você vai se abrir a aprender a fazer isso como? É. Então, e aí, para fechar um pouquinho esse rol aí dos desafios esperados aí pós-Covid, a gente escuta muito falar também como uma tendência, já é uma tendência, a gente já observa isso, mas também vai se tornar mais forte pelo contexto que a gente está vivendo, que a gente chama de brand activism, né? O ativismo das marcas. Eu cheguei até a falar um pouco sobre isso no congresso do PMI esse ano, que é exatamente as marcas, não é mais ela assumir uma causa como algo de responsabilidade social dela, ou responsabilidade ambiental. A gente já está falando das marcas se posicionarem e ter, inclusive, ações afirmativas em torno de temas que elas vão defender, né? Elas vão, às vezes, perder mercado, mas para manter e sustentar o posicionamento que elas têm em relação a determinados temas. O mercado começa a pedir isso com mais veemência. Quem a empresa está posicionando? O que ela defende? Que causa ela abraça e ela segue com ela como um valor, né, do negócio. Esse é um desafio que todo esse contexto que as pessoas estão mais suscetíveis a prestar atenção em aspectos intangíveis, né? Eu não tô dentro do negócio, eu não tô às vezes passeando fisicamente em algum lugar. Eu tô na internet passeando também, descobrindo marcas, descobrindo negócios. Eu me interesso para saber como é que essa marca se posiciona. Se posiciona, como ela responde a determinadas coisas, né? A gente viu isso muito acontecer quando o pessoal começou a questionar o trabalho escravo, né? Nas grandes empresas de vestuário, de vestimenta, né? Eu mesma, eu deixei de usar 2 marcas porque elas tiveram um nome ligado ao trabalho escravo. Eu falei assim, gente, eu não posso compactuar com isso. Né? Eu preciso, de alguma maneira, deixar claro que eu não concordo. É isso. Eu também já deixei de usar marca por um posicionamento específico. Ano passado, deixei de usar uma marca específica por um posicionamento meu, pessoal, a respeito de uma conduta, né, tal que para mim eu não admitia como valor meu. Então, e uma marca que eu usava desde os 15 anos. Então, você vê que as pessoas estão dispostas a deixar marcas que elas confiam, aquela idade da fidelidade. Você só vai ter a fidelidade do seu público se você tiver uma conexão com os valores que seu público também tem, né? Então, é um alinhamento de valores, né? E aí, eu até falei, assim, eu falei que era a última, gente, mas eu lembrei de uma coisa bem importante aqui. A gente falou rapidamente sobre liderança, mas um dos grandes desafios que os negócios estão tendo neste momento, falou que não é só com o colaborador que está na ponta, mas é com o papel do líder, né? Algumas organizações... Existe muita discussão, empresas mais maduras falando, olha, aqui a gente não tem liderança, vocês já devem ter lido sobre isso. Aqui todo mundo sabe o que tem que ser feito e a gente apresenta os resultados como time, mas o contexto que a gente tem hoje evidenciou muito o papel das lideranças. Então, a gente vem sendo muito procurado por muitas empresas com a seguinte colocação: eu estou impressionado como o meu nível de liderança não está conseguindo performar nesse contexto que eu tenho hoje.
Eu estou impressionado com o meu nível de liderança não está conseguindo gerir os times, não sabe nem o que o time está fazendo, controlar as demandas. Então, uma percepção, às vezes, do C-level em relação à liderança intermediária, conseguir se posicionar como líder, né, nesse contexto inteiro. Então, gerar o resultado, promover melhorias e gerenciar time, gerenciar gente. Tá? Isso é algo que também vem sendo um grande desafio para os negócios. Os líderes ficaram em evidência. Tá? A parte boa, para quem é bom... Se expuseram, né? E estão sendo expostos, e aqueles que não estão correndo atrás de mudar a conduta, a forma de buscar uma aproximação dessa equipe, trazendo transparência das ações da casa, motivando e envolvendo a ação como um todo, né, na casa, realmente estão tendo avaliações negativas. É isso mesmo. E aí, enfim, isso acaba fazendo um link também. As lideranças hoje, o próprio time, eu falo que a gente vem vivendo situações em que você está dentro da casa do seu colega de trabalho, né? Como vocês estão na minha, aqui vendo a bagunça do meu escritório aqui atrás, gente, que vai ser reformado. Não foi ainda, mas senti a necessidade de uma reforma nesse momento de home office. Mas às vezes entra criança, né? A criança senta no colo. Às vezes a pessoa tem que parar, porque, olha, agora deu horário, a pessoa que me ajuda, ou nem tenho pessoa que me ajuda, tive que dispensar nesse contexto. Quando as pessoas retomarem as suas atividades de forma normal, porque não vai ao novo normal, né, que a gente chama, esse anseio, esse desejo por ter também respeitado esse outro lado da vida, né? As minhas responsabilidades dentro da minha casa, o meu equilíbrio, trabalho, as outras coisas que eu faço fora trabalho, as pessoas vão voltar para os ambientes de trabalho também com essa expectativa. Como é que os negócios estão olhando para isso? Né? Então, vai ser também uma massa que vai voltar para o seu ambiente de trabalho com outros tipos de necessidade. Como é que as lideranças, o RH, a organização está olhando para isso? Nós não vamos mexer em nada. O nós não vamos mexer em nada é um risco grande de perda de talento. Porque os grandes talentos... Mas acontece que muitos nichos de mercado, eu acho que ainda nem tinham feito essa evolução de squads, de equipes, de segmentação de grupos, né, dentro de um mesmo projeto para alavancar, né, mesmo por causa do tipo de ambiente que é a área de trabalho deles, né? Vamos falar aqui, tem até um professor aqui que está perguntando, o pessoal da área contábil. É difícil, né? Porque assim, são trabalhos onde não existe muito destaque a nível de liderança, né? Sim. E assim, isso aí a gente já começa a entrar um pouquinho em relação aos insights de desenvolvimento de competências, né? A gente já começa a falar um pouquinho sobre o que esse contexto todo traz para a gente em termos de reflexão ou de, vamos assim, acender o sinal aqui de atenção sobre desenvolvimentos que são necessários, assim, a gente não dá para escapar disso. Eu vi ele mencionando um pouco a questão do curso, né? O curso não prepara, a instituição de ensino às vezes não prepara para algumas atuações que envolve ferramental, claro, mas envolve muito soft skills, né? Envolve muito desenvolvimento de comportamentos frente à gestão de um time, frente à gestão de um conflito, a se posicionar. Pode ser que cause um conflito, e conflito nem sempre é ruim, né? Se você souber gerenciar, mas realmente, eu falo que às vezes tem muitos profissionais aliás, grande maioria não tem nenhuma possibilidade de desenvolver ou passar por temas como esse dentro de uma formação acadêmica, né? Uma formação de um curso. E nesse sentido, também está existindo uma quebra de paradigma muito grande a respeito do que é formação para o mercado de trabalho. Então, muitos cursos livres, muitas... para vocês terem uma ideia, assim, né? Eu falo já fazendo um jabá, mas para vocês terem uma ideia que é algo que, assim, super brilhou meu olho agora nos últimos tempos. Ano passado, a gente começou um movimento
voltado para a inovação, e a gente se uniu a uma outra empresa, que na verdade é uma agência de publicidade, a Look and Feel, e a gente montou uma escola de negócios, né, chamada Caixa. E são cursos livres, que eles são tanto abertos para o mercado B2C, quanto também entrou com todo o nosso portfólio aí de décadas de desenvolvimento de programas em company para liderança. E um dos cursos deles, que veio do portfólio deles, chama Discurso. É um curso voltado para você conseguir se comunicar, você se posicionar numa palestra, numa live, de frente para uma câmera. Existem etapas no curso em que você é filmado, recebe feedback. Eu falei, gente, isso nunca foi tão atual assim. A gente estava até brincando, né, Cristina, atual. ontem, sobre isso. Isso mesmo. Todo mundo precisa disso. Eu falo que eu tenho filhos pequenos, gente. A gente morre de rir. A minha filha mais velha tem 7 anos. Eu tenho uma de 7, uma de 6 e um de 5. Tive um por ano. Ninguém me contrataria. Eu falo que tem cliente que fala, aí eu falo, você não me contrataria? Contrataria. Eu falei, então, eu tive um filho por ano, mas nunca parei de trabalhar, estava sempre trabalhando. Mas, enfim. E eles pegam, qualquer coisa que eles pegam, uma câmera, tudo eles já abrem e falam, oi, galerinha, tudo bem? Assim, tudo eles acham que eles estão numa live, eles já vêm com esse chip, legal. né? E nós, assim, os líderes, as pessoas que estão se posicionando na área comercial, na área de gestão de projetos, são pessoas que estão o tempo inteiro tendo que fazer isso em rede social, tendo que fazer isso por meio de mídias digitais. O quanto a gente está preparado para isso? Porque esse é o novo normal, esse é o novo mercado. E a gente, às vezes, a gente nunca imaginou, achava que isso é coisa de youtuber, isso é coisa de quem é digital influencer, né? Assim, não vai chegar em mim. Chegou em todo mundo. Isso é imprescindível para profissional de qualquer área hoje. Pois é, eu sou da área de TI há 30 e tantos anos, né? E na época que eu fui para essa área, a grande maioria dos meus colegas virava e falava assim, eu estou vindo trabalhar com TI porque eu não vou ter relacionamento com outras pessoas. Vou me fechar no mundinho do computador e acabou. Cara, isso não existe. Não existe. Eu falo que é o primeiro profissional hoje, TI, todos os negócios são de TI, né? Tudo é TI. Isso, tudo está aportado, apoiado, né? Você conseguir levantar requisitos, entender o que o usuário final precisa. A sensibilidade de interagir com o outro e entender aonde dói, quais são o que realmente está pegando, né? E isso vai também muito de encontro a argumentação de que algumas atividades ainda não estão maduras, mas vem a necessidade de se repensar, se redesenhar esses serviços, né? A forma como eles estão estruturados, né? Estão muito estruturados ainda na visão antiga. Né? E aí você puxa um ponto maravilhoso, assim, que você está falando, porque você puxa um ponto de uma competência que é uma competência também que vai permear todas as áreas de atuação. A área de TI nem se fala, que é essa ideia do design de serviços, né? Quem conhece isso, quem sabe fazer isso. Primeiro que o cliente está cada vez mais exigente, agora com tudo digital, é tudo muito rápido, e eu falo que escutei isso de uma pessoa de mercado recentemente, ele falou, olha, tudo que a gente chama de nice to have, é legal ter, é legalzinho, tá na moda. Acabou, assim, as empresas vão cada vez menos, as pessoas estão cada vez menos com nice to have e muito focadas no que é crucial, né? No que é ponto central, no que é prioritário para o negócio. E a pessoa que está trabalhando com design de serviço, ela tem que saber desenhar aquilo que está sendo proposto de solução para a área, para o processo, para o usuário, de forma a trazer a prioridade como alvo da solução, né? Como alvo do problema. Então, às vezes, tem vários acessórios que são legais, ok, mas você não está resolvendo o problema? Você não está trazendo a solução do problema como um todo? Então, talvez isso seja dispensável. E aí, menos é mais, às vezes, né? A ideia da simplicidade, ser simples, ser fácil e ser certeiro, né? Isso, que você está propondo. Então, essa é uma super competência, essa é uma competência que todo mundo tem que correr atrás, né? Aí eu vou desenhar uma proposta.
qual o fio da meada, qual o fio condutor de pensamento de quem vai receber essa sua proposta? Aí eu vou apresentar o plano do projeto. Bacana. Como é que eu consigo colocar isso numa apresentação de forma eu pegar realmente como o meu público que está me escutando, entender efetivamente onde estão os riscos, onde estão os gargalos, onde é que eu vou precisar de maior auxílio, o que vai ser entregue no final, né? Eu não sabia que isso não era o escopo, isso é escopo, então, né? Enfim, esses cuidados, o design de serviço ajuda muito a preparar os profissionais para isso. E aí a gente falou um pouco da comunicação, né? A comunicação escrita, falada, a comunicação por vídeo, o próprio manejo das redes sociais. Né? A gente brincou esses dias, eu preciso postar, eu preciso postar ali na timeline, e aí tem umas pessoas que põem uns efeitos legais. Quem é mais jovem, às vezes, tem pessoas que também né, são mais maduras e fazem, ou seja, são jovens de espírito, mas hoje a grande maioria das pessoas não tem noção como usar esse tipo de recurso e fica para trás, né? Você fica menos em evidência. Se a gente está falando de muitas pessoas trabalhando de forma autônoma, você é a sua marca. Você não consegue dar aquele wow, né? Aquele Justamente. destaque no que você está querendo passar, porque você não soube usar um recurso elementar da ferramenta. Justamente, né? Justamente, né? E aí a gente, passando um pouco também para a questão de implementação de soluções, né? Um outro ponto muito importante é a questão das metodologias, né? As coisas evoluem rápido, então as pessoas estão buscando formatos mais ágeis de implementar. A gente tem pouco tempo para testar, tem pouco tempo, não dá para maturar durante 2 anos, porque acabou. Daqui a 2 anos mudou, a necessidade é outra, daqui a 6 meses a necessidade é outra. Então, essa velocidade também, para que eu crie a solução, eu teste a solução, entenda se ela funciona, tenha os feedbacks necessários, faça os ajustes necessários e coloque ela para rodar em mercado, seja um processo de uma área, seja um produto novo, seja uma nova formatação de um jeito de apresentar uma proposta, isso é crucial, né? Isso é muito importante. Então, a gente percebe uma busca grande das pessoas por metodologias ágeis, né? Então, você já mencionou um pouquinho sobre isso, então você vai trabalhar em squads, algumas pessoas buscando outras certificações também nisso, isso é muito importante hoje, né? Eu não sei como é que você vê isso, Cristina, mas no mundo de gestão de projetos, mas a gente percebe que é algo que está sendo muito valorizado e pedido dentro das organizações como processos de desenvolvimento do efetivo e também como requisitos de processo seletivo, né? Que as pessoas tenham noção de design de serviço, que as pessoas tenham noção e domínio, às vezes, de metodologias ágeis. Um outro ponto bem importante, e aí isso aqui a gente escuta muito como RH, de verdade a gente escuta ainda, mas eu falo que nesse momento a gente precisou, quem não tinha isso bem desenvolvido, precisou desenvolver, que é a pessoa conseguir fazer autogestão, ter autodisciplina, né? Então, eu não estou com o meu líder aqui direto atrás de mim, não tem ninguém me vendo, né? Eu estou aqui na minha casa, e aquela outra ideia de que, assim, a empresa precisa investir em mim para eu conseguir chegar nessas competências, Carol, que você está falando. Então, não precisa, né? A empresa, na verdade, sabe que hoje existe uma série de recursos aí disponíveis, que são baratos, inclusive, muitas vezes, esse acesso a esse tipo de formação. Então, aquela ideia de você ser protagonista do seu presente para a sua formação e você ser também essa pessoa que vai conduzir o seu futuro, né? O seu passo do seu presente para o seu futuro, isso já é uma certeza, assim, para as organizações. Então, uma das coisas que são muito avaliadas, e eu tive, por exemplo, ontem, com uma consultora nossa que está implementando um RH numa organização, um plano de saúde, eles estão avaliando uma pessoa para um cargo de liderança. E uma das coisas que eles pediram para avaliar, além daquelas testagens de perfil psicológico, enfim, avaliação de desempenho, eles pegaram o assessment, que a gente chama, né, acessar tudo que você tem de informação do profissional, entrevista com o gestor direto, a pergunta: como é que foi o investimento que essa colaboradora fez nela mesma, ela está há 7 meses na organização, nesses 7 meses de organização?
E aí a gente foi abrir o que ela fez de formação. Gente, a menina fez muita coisa, assim. Tem vários cursos livres, mas tem outras formações que ela fez. Eu falei, olha, parabéns, fiquei impressionada, assim. E é isso, as organizações esperam isso, né? As organizações estão com essa expectativa, mas a gente também percebe uma movimentação por parte dos profissionais nesse sentido. As pessoas já estão despertando. O profissional, ele tem que querer a autonomia para buscar novas competências, mas ele também precisa evidenciar isso, né? A empresa precisa que ele transpire essa evolução. Ele alinhe as atividades atuais dele a tudo que ele tem aprendido, né? Porque não adianta nada, às vezes, você fazer vários cursos, coisa e tal, e não colocar em prática. Ah, nunca tive oportunidade. Mas você não fez, pelo menos no seu, em como você tem apresentado, na forma como você tem estruturado, né? Porque se você não começar a fazer, ninguém vai ver, né? É isso. Eu falo que é o estudo aplicado, né? Eu sou uma pessoa muito prática, extremamente prática. Eu falo, deixa eu ver onde é que eu consigo aplicar isso. E às vezes não necessariamente você tem um tempo de maturação de uma teoria, de uma coisa que você está estudando, para você conseguir passar para a prática. Hoje, existe muito ferramental, existe muitas coisas direcionadas a determinados segmentos, está acessível a todo mundo. E além do estudo, como você mencionou, como é que internamente você absorve aquele conteúdo e aplica no seu dia a dia? Como você falou, como é que você às mostra? Vezes até replicar para os colegas, né? É isso, é replicar, formar, ajudar a formar. Eu falo, às vezes é analista. A gente no nosso time hoje tem uma das maiores especialistas na área de segurança psicológica, né? E ela é assim, super nova, participou da maior pesquisa nessa área aqui no Brasil. E ela, assim, ela está sempre disponível para ajudar a outra pessoa do time, que é analista, às vezes como ela, a entender um pouco mais do tema, a como é que estrutura o projeto para o cliente, para que a gente consiga também projetar esse assunto lá dentro. Então, isso evidencia o profissional, né? Ele não está... não, eu sei, se quiser conta comigo, centralizando nele tudo. O bom profissional é visto também com essa capacidade de poder compartilhar conhecimento, né? Trazer conhecimento para todo mundo e aplicar isso no negócio. Então, isso é bem bacana. Então, enfim, eu acho que a visão que eu tenho a respeito desses insights de desenvolvimento de competências para o futuro estão muito ligados a esses pontos, né? E aí, assim, acho importante saber e entender o que vocês acham também, né? Se vocês têm outros insights, com certeza, quero também aprender com vocês, entender o que vocês estão vendo aí na realidade de vocês, de desafios que vocês enxergam, né? Não sei, Cristina, se você tem alguma coisa para complementar. Pois a gente vê muito, né, Carol, assim, principalmente nós aqui em Brasília, temos ambientes muito repartições públicas, né? E é uma dificuldade, às vezes, amadurecer e mudar a forma de trabalho, né, dentro dessas repartições. Porque existe uma cultura organizacional e isso é muito difícil. Com o advento do home office, eu acho que, assim, tivemos uma oportunidade imensa, porque todo mundo teve que sair da caixinha, né? Sim. E aqueles que tinham as formas de trabalho muito rígidas, coisa e tal, tiveram que reinventar, de se reestruturar e readequar o processo de execução, né? O isolamento obrigou a haver uma interação maior, um compartilhamento desse conhecimento para o sequenciamento das atividades, né? Então, o que nos preocupa muito como funcionária pública, né, é a manutenção dessas conquistas. Porque, assim, ao retornarmos, muitos vão voltar, o uso do cachimbo faz a boca torta, né?
A gente sabe que não vamos voltar a ser como antes, né? Mas muita coisa vai precisar mudar, né? Até o Tiago está perguntando aqui como você avalia a liderança tóxica, especialmente considerando contextos atípicos de trabalho, como home office, por exemplo. Super pergunta, né? Eu acho que ela está bem alinhada àquela colocação a respeito das lideranças estarem muito evidentes, evidenciadas para o C-level das empresas. Então, eu vou ser sincera com vocês, eu tenho um cliente meu aqui que já está com lista de líderes que eles não querem mais no negócio, né? Tinha gente que e não só líderes, tá? Mas tinha gente que eu não queria, que eu achava que fazia um bom trabalho e eu percebi que nesse momento eu não consegui contar. Assim, é uma pessoa que some, não consegue gerenciar o time. Então, essa liderança tóxica, num momento em que você precisa fazer conexão, você precisa estabelecer laços de confiança, e tem exatamente uma postura contrária, principalmente num momento como esse. E aí eu não sei, Thiago, se você está fazendo o link que eu estou imaginando agora. Então, estamos realmente num contexto em que as coisas não estão normais, né? Não dá para você exigir que as pessoas estejam às 8 horas disponíveis, do jeitinho que era no escritório. Então, você sai, deixa o telefone ligado, mas tem comida para fazer, roupa para lavar, casa para limpar, criança para olhar, enfim, todo um contexto. Às vezes, pessoas idosas que demandam cuidado, pessoas que estão doentes, né? Que demandam um cuidado específico. E aí, por isso que a gente fala a questão do gerenciamento por entrega, você tem que entregar. Então, tem gente que a grande maioria das pessoas me relata que está trabalhando muito mais. Olha, eu preciso terminar tudo, estou super cansado, preciso de férias, e eu vou trabalhar à noite. Começo a trabalhar 8, 9 horas da noite, e às vezes vou até de madrugada, porque eu tenho coisas para entregar no outro dia, né? Então, essa questão da liderança tóxica num momento como esse, ela fica muito evidente. Você começa, eu falo que muitas vezes algumas organizações nesse momento tiveram um índice a gente fala daquele turnover passivo, né? As pessoas pedem para serem desligadas, então, e não são desligadas efetivamente pela empresa. Então, às vezes tem um turnover que não foi ela mesma que gerou, não foi ela que desligou, menor. Por quê? Porque as pessoas estão observando o contexto. Tem muita gente perdendo emprego e tem gente se mantendo, às vezes, na posição que ela está, simplesmente porque não enxerga outra oportunidade. Mas, às vezes, está no nível de estresse, de burnout mesmo, nas estrelas, né? Mas esses líderes, eles estão ficando em evidência para o C-level das organizações. Né? O que está acontecendo? Seu time não está produzindo? As empresas que têm essa comunicação conseguem, e aí o papel do RH nesse contexto é importante, né? Conseguem ter uma comunicação dos colaboradores que chega até o nível de tomada de decisão das empresas e começa a perceber que tem alguma coisa muito errada acontecendo, né? Em relação à gestão de gente, eles estão ficando em evidência, tá, Thiago? Então, tem gente que eu te digo que está saindo desse momento com a corda no pescoço. Pois o Leonardo está aqui. Ele entende que o nível de comprometimento aumentou, independentemente da flexibilidade do horário. O foco hoje é resultado. Eu acho que realmente para muitos times, e vou te dizer, por exemplo, eu observo isso no meu time. O nível de comprometimento sempre foi muito alto, mas é um momento que eu percebo que as pessoas estão olhando para os negócios, até porque os negócios também estão passando por um momento delicado, né? A grande maioria dos negócios. Tem negócios que estão vendendo mais que antes, né? Então, se você pegou essa onda aí da crise em termos de entrega, enfim, alguns serviços efetivamente tiveram um pico aí, mas a grande maioria dos serviços presenciais, de produtos, a gente teve uma queda. E aí as áreas de vendas, por exemplo, as áreas comerciais estão ralando muito. Um dos grandes temas procurados em treinamento é como é que eu faço para minha área comercial vender mais nesse momento. Mas as pessoas começaram a olhar os negócios mais como delas, aquela posição de eu preciso fazer dar certo, porque a minha cadeira aqui, ela depende disso. Ela depende de fazer dar certo. Estamos todos em crise, né? Então, eu também concordo que eu acho que em muitos contextos os negócios viraram essa chave, as pessoas viraram essa chave e estão com o nível de comprometimento mais alto.
O quão nocivo pode ser essa postura para equipes, pessoas e para os resultados corporativos? A busca só pelo resultado. A busca só pelo resultado nesse momento, eu vou te dizer que não recomendamos, né? Eu falo que o resultado ele é uma consequência. As empresas precisam balizar ou pôr na balança a real viabilidade do negócio, às vezes, virar com o mesmo produto ou mesmo serviço que ele acontece, resultados muito mirabolantes. Muitas vezes o negócio vai ter que se reinventar para criar coisas novas e garantir algum resultado. E o melhor contexto para isso é você inserir exatamente essas pessoas nesse ciclo aí de inovação, né? Contar com essas pessoas para ajudar nesse ciclo de inovação. A produtividade cai, né? Assim, se você estiver falando só sobre resultado, a produtividade cai nesse momento, você perde talento, você cria um ambiente extremamente desgastante, as pessoas já não querem nem, às vezes acreditavam no negócio e passam a nem querer saber mais, olhar mais para aquilo, e foi o que eu mencionei, muitas das vezes permanecem na posição porque não enxergam outra oportunidade. Eu entendo, sabe, Carol, que assim, muitas empresas estavam já num processo de adoção do home office. Então, já tinha um nível de maturidade nos processos, já estava enxugando a forma de trabalhar, né? Então, a transição foi mais suave, mesmo que tenha tido impacto na adoção das tecnologias, né? De VPN, de segurança, links, essas coisas. Mas o processo estava maduro. E quem não estava com esses processos maduros estão tendo que contar muito mais com a atuação do líder para fazer isso acontecer, né? Então, eu acho que, assim, como você disse, né, isso está muito mais evidenciado, a necessidade da liderança apoiadora, acolhedora, participativa, né? E quando isso não fica evidente, a gente percebe uma queda na produtividade, uma quebra no alinhamento da equipe como um todo, porque às vezes algum outro funcionário atuava como esse líder agregador, né? Mesmo não sendo o gestor da equipe, né? Comum, e com o distanciamento, isso não tem acontecido, né? Então, essa visão, essa análise ainda fica um pouco mais complicada quando a apresentação dos resultados não é feita com transparência, né? A equipe não se envolve na apresentação desses resultados, porque aí fica sempre evidenciado o líder entregou, e não a equipe, né, fez. Eu falo que é tão gostoso quando você vê alguém do seu time, de um trabalho que você fez junto, a muitas mãos, e ao invés do líder, né, o líder apresentar, ele fala, então, hoje é você que vai apresentar. E você vê aquele colaborador brilhando, né? Eu falo que quem mexe, gente, quem trabalha com gestão de pessoas, assim, o que realiza, né, o que deixa a gente, assim, derretido, é você realmente ver alguém. Não dá para mostrar para vocês, mas assim, quando eu falo, eu realmente fico arrepiado, assim. Você vê alguém que às vezes começou ali, né, engatinhando ainda, não entendia muito daquilo que estava fazendo, e aí brilha, assim, numa apresentação, brilha numa entrega, né? Aquilo ali tem... a liderança sabe que ela teve... Se é uma boa liderança, né, uma pessoa que destacou, a liderança sabe que ali existe o papel dele, né? Existe um trabalho dele ali por trás. Então, é realizador, né? E é verdade, as pessoas nesse momento, num momento como esse de crise, às vezes você não vai ter o resultado. Eu vi uma pessoa falando aqui agora, não sei se foi Alexandre, deixa eu ver, Alexandre falou aqui, né? Não é o momento de revermos o conceito de resultado como algo que gera valor e também mantém a sanidade dos que começam a trabalhar em home office agora. Eu falo que o conceito do resultado, até o resultado em si, ele tem que ser, em muitos negócios ele vai ter que ser revisto.
Se você achar que vai ser o mesmo resultado que você estava projetando no começo do ano, e 2020 prometia ser um ano maravilhoso, eu não sei como é que está o negócio de vocês, mas assim, aqui a gente vai projetando 1000 coisas, continuamos projetando 1000 coisas, mas 1000 coisas diferentes do que a gente estava projetando no começo. Quem não está disposto a ver isso, tomador de decisão, líderes de times, o resultado vai ser, em muitos casos, vai ser, gente, vamos manter o nosso negócio vivo? Vamos manter a sobrevivência das pessoas de uma forma saudável? Vamos manter um time que olhar para tudo isso que está acontecendo e falar, caramba, a gente tem gente. Assim, a gente não tem mais o espaço, a gente não tem mais alguns recursos que a gente tinha fisicamente, mas tem outros, a gente não tem mais a convivência do dia a dia, mas a gente tem as pessoas que estão com a gente tem as pessoas que fazem o nosso negócio rodar. Né? Então, considerar isso, avaliar isso e realmente rever o conceito de resultado, como o Alexandre colocou aqui, acho que é uma boa expressão, é fundamental nesse momento. Né? É uma revisão que muitos negócios nunca pensaram em fazer e talvez se a gente não tivesse nesse contexto, nunca fariam. Né? Então, bem relevante. Carol, tem uma pergunta aqui que o pessoal tem falado muito de burnout, mas do que exatamente se trata? Tá bom, burnout na verdade, é um adoecimento, tá? Da força de trabalho, do adoecimento do profissional, exatamente por cenários de estresse, pressão, muitas pessoas acabam entrando em depressão, por conta de cenários criados dentro do ambiente profissional. Então, níveis muito altos de estresse geram uma série de consequências, dentro do ambiente de trabalho, geram uma série de consequências para aquela pessoa, aquele indivíduo. Então, o burnout, na verdade, é como se fosse uma síndrome desenvolvida a partir desses gatilhos aí não saudáveis, né, dentro do ambiente de trabalho. Carol, tem uma outra pergunta aqui. Tem algum case de gerente de projetos que usou estratégia de endomarketing para potencializar o engajamento da equipe durante esse tempo de pandemia? Você conhece alguma equipe? Estratégias, eu conheço, na verdade, assim, vamos lá, gerenciamento de projetos, né? Eu falo que nossa área de consultoria, por exemplo, toda funciona como projeto, né? Tudo tem início, meio e fim. Eu tenho certeza que aqui tem gente para falar sobre isso, né? Tem gestores de projeto para dar esses exemplos. Se manifestem aí, Natália, me ajudem. Aqui, assim, eu tenho o próprio diretor da área de consultoria que fez umas coisas muito bacanas nesse sentido. Uma delas foi exatamente essa de colocar o time para se expor mais, inclusive nas redes sociais, assumir essas entregas, né, que ele poderia fazer. Ele falou, não, isso aqui é o time, a gente desenvolveu junto, hoje quem entrega é você, hoje quem faz é você. E está sendo muito positivo. Existem alguns rituais que a gente costuma implementar nas empresas que a gente atende, de criar essa conexão, e ele vem fazendo bastante também com o time dele. E uma coisa que eu, por exemplo, adotei com o meu time comercial, até por uma... Não fazia, tá, gente? Não, hoje eu estou muito mais próximo do meu time comercial, que responde a mim, do que quando eu estava presencialmente. É incrível, mas a própria gerente da área, ela propôs reuniões diárias, né? A gente não vai estar juntos todo dia. Então, todos os dias a gente tem 45 minutos para a gente falar sobre as oportunidades do dia. Então, a estratégia ela muda todos os dias. Todos os dias a gente revê a estratégia. E é algo que mantém o time muito coeso, né? Muito comprometido. Então, tem alguns rituais que valem muito a pena. Eu não sei se é bem isso que você está falando de endomarketing. Existem alguns endomarketings vindo, às vezes, projetos do próprio RH, ligados a palestras sobre segurança psicológica, sobre como você se organizar no home office, sobre estratégias para você equilibrar um pouco essa rotina, né, do pessoal com as entregas profissionais, de ferramentas, como é que eu uso algumas ferramentas que podem me auxiliar, e que as próprias organizações estão trazendo para os colaboradores, e vem sendo muito positivo também. Carol, só compartilhando, aqui no PMI, né, a gente tem esse desafio de desenvolver as pessoas, né, e a gente mesmo está sempre se desenvolvendo, é um dos nossos valores. E a gente começou a fazer desde o ano passado, que todos os nossos diretores, voluntários, participem dos nossos eventos e se exponham, né?
cada webinar tem um diretor, tem um voluntário trabalhando, e eu vejo que isso no início era aterrorizante. O Matheus mesmo, um dia ele disse que queria me matar no webinar, sabe? Mas, assim, o quanto eu vejo que a gente se desenvolveu como equipe, sabe? Se ajudou muito mais. E a gente fez um evento online aí em maio, só com voluntários, né? Todos os hosts foram diretores e voluntários, todos mesmo. Então, assim, tinha mais de 1.200 pessoas, um evento grande, assim, e eu vejo isso como muito positivo, como quanto mais a gente se apoiou e mais a gente, quanto líderes ali, buscou que os voluntários crescessem, se desenvolvessem e aprendessem, mesmo que o Matheus queira me matar de vez em quando, e isso deixou a equipe muito mais engajada, sabe? Eu vejo, né, a Cris rindo, mas assim, é isso mesmo. Eu acho que resolve muito quando a gente participa mais da, do nosso desenvolvimento em grupo, sabe? Assim, mais um exemplo de empresa, na empresa que eu trabalho, a Epta, eles têm esse endomarketing muito forte, por exemplo, de qualidade de vida, não só pelo dono da empresa, né, o Martinelli, ele faz eventos quinzenais para falar do Covid, ele faz com que as pessoas se sintam próximas, a empresa se preocupa com que você se desenvolva, sabe? E isso é muito visto pela empresa inteira. E isso é endomarketing mesmo, porque isso os colaboradores fazem isso. Eu estou fazendo isso aqui para a empresa, ninguém me pediu. Então, assim, eu acho que isso é muito útil para o clima organizacional, sabe? Para que as Com certeza. entregas sejam mais efetivas, né? Assim, em tempos de pandemia, nós aqui no PMI-DF, por exemplo, é quando a gente mais faturou. Assim, Ó, que legal. e a gente só tinha evento presencial. A gente só Isso. tinha, né, Cris? Rendas. Isso, a gente só atuava presencialmente, fazendo um evento atrás do outro, muitos eventos, sim, mas presencial. Gente, vai mudar tudo, né? Vai mudar tudo, assim, a forma, porque as pessoas, assim, eu não acho que as pessoas vão consumir algumas coisas presencialmente ainda, mas tem muita coisa que a pessoa fala, olha, é bacana consumir online, eu vou experimentar, vou continuar consumindo isso online, né? E esse exemplo que você deu da Epta, super bacana, assim, a gente tem alguns clientes que têm algumas práticas super bacanas também. Então, o Nafisco é um plano de saúde dos auditores da Receita Federal. Eles um cuidado assim, sabe? É uma graça assim. Eles teve Dia das Mães, teve a Páscoa, eles mandaram um presentinho para casa de todo mundo. Um ovo de Páscoa. Teve agora festa junina, mandaram um kit de festa junina, coisa simples assim, não é nada, né? Mas é um cuidado assim, né? Com o colaborador vê que está sendo cuidado, está sendo um afago, lembrado, né, Carol? Está sendo lembrado. Lembrei de você, me preocupei de fazer um gesto para que você percebesse que eu penso em você. Isso. Uma coisa muito legal também que eles fizeram, e eu acho que todas as empresas deveriam fazer, é assim, colocaram um profissional agora assim, fazem vários eventos com a gente, mais um workshop para ensinar assim, como você lidar com as pessoas, né, na pandemia. Então, assim, como você deve se comportar como líder, como você tem que entender as pessoas de uma outra forma, sabe? Assim, que trouxe a reflexão mesmo para todos os líderes da empresa de como, nesse momento, a gente precisa ter um cuidado especial, precisa ser diferente, que a pessoa tem que se sentir próxima a você, acolhida, sabe? Natália, isso é tão importante. Eu falo que, assim, às vezes muitos líderes falam, nossa, eu estou descobrindo coisas sobre a minha equipe, eu trabalho com eles há 5 anos, e eu estou descobrindo agora que a fulana, ela mora com os pais são idosos, e dependem muito dela, e ela é mãe solteira, e tem 2 filhos, assim, e ela cuida de tudo sozinha. Nossa, ela ficou doente agora. Então, olha o cuidado que esse momento está permitindo, a riqueza, assim, de você conhecer o outro, que esse momento está permitindo. Porque, assim, tem todo o gancho do ser humano, do considerar o humano como ele tem que ser considerado, né? Cuidado. Sim. Mas também tem todo o gancho de, caramba,
essa pessoa, assim, apesar de todo esse contexto, caraca, ela entrega pra caramba no negócio. Como é que ela consegue fazer isso? Né? Ou, nossa, aqui daria pra gente flexibilizar assim para ela, porque ela consegue entregar mesmo sem cumprir horário. Então, a partir de agora, talvez eu não cobre mais horário. E aí tem outros riscos, né? Existem riscos jurídicos aí envolvidos. O jurídico, às vezes, vai ficar de cabelo em pé na volta, mas o jurídico vai trabalhar muito na volta, gente. Eu garanto para vocês. Na verdade, assim, vamos ter que repensar todas as nossas... não vou falar todas, mas a legislação precisa de um olhar carinhoso, não só para não vulnerabilizar o funcionário, mas também para dar um certo conforto para que as empresas as adotem sem serem penalizadas. Sem terem um risco tão alto, né? Tem os dois lados, né? Meu avô costumava falar assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Isso. Né? Então, assim, os dois lados precisa ganhar, né? E a gente aprende muito com isso. Tem uma pergunta aqui do YouTube. As pessoas estão se desenvolvendo, mas as empresas sempre buscam pessoas com experiência. Como se destacar e aplicar todas as competências desenvolvidas neste período? Bacana. Eu falo que as pessoas hoje falam muito de experiência, e o que antigamente era experiência, o leque de experiência abriu muito, gente, porque hoje são muitas possibilidades. Então, essa semana, por exemplo, Natália, eu nem comentei com você, mas fui conversar com uma pessoa super jovem, formada em engenharia, e querendo, assim, uma primeira oportunidade, né, de emprego, e falou, olha, eu não tenho experiência nenhuma. Na verdade, eu tenho experiência com 2 estágios. Aí eu falei, você não, né, quer atuar com projeto na área de processo? Você já procurou o PMI para ver se você vira voluntário lá? Porque esse tipo de atuação é experiência, gente. Isso é bagagem, né? É repertório que você está colocando aí na sua mochila, na sua estrada, e que ninguém te tira. Então, trabalhos voluntários dentro da sua área de atuação, fora também, iniciativas, o empreendedorismo, como eu mencionei, né? Eu já selecionei uma pessoa para uma empresa da área de tecnologia que era para a área de comunicação e marketing, comunicação interna e marketing, e sabe, assim, ela era muito boa, mas escrevia super bem, super antenada, mas uma das coisas, assim, o que foi o critério final para eu bater o martelo, ela tinha um blog que ela faz avaliação. Na época, ela montou esse blog junto com 2 amigos, e ela estava em todas as pré-estreias dos filmes que tinham, todas as pré-estreias de Brasília. Então, toda quarta-feira, ela estava em pré-estreia, e ela fazia a crítica dos filmes. Gente, o blog era maravilhoso. Eu falei, eu adorei isso. E, assim, era algo que ela fazia por prazer, mas você viu o cuidado dela com aquela entrega. Eu falei, bem, se ela for ter esse cuidado com a minha intranet, se ela for ter esse cuidado com as minhas entregas de marketing, eu quero você, pode vir. Então, ela não tinha uma experiência substancial para me entregar, né? Então, essas experiências, às vezes, que a gente não enxerga, algumas pessoas, às vezes, quando a gente fala em instituição de ensino, fala, poxa, eu queria tanto, eu atuo na área financeira, ou eu atuo na área de marketing, mas eu queria ir para a área financeira, ou eu queria ir para a área de marketing. Falo, poxa, aqui dentro da instituição de ensino, tem a possibilidade de você atuar como voluntário, por exemplo, nos eventos de final de semana, atuando nas mídias sociais deles voluntariamente para divulgar o material. Isso é bagagem. Isso num processo seletivo, você contar, né, nas entrevistas por competência, que são muito comuns. Me conta a situação em que você precisou agir sob pressão, uma situação em que você teve que atuar, por exemplo, com marketing, mesmo não sendo sua área. Não, eu tive uma situação. Imagina você saber contar e poder contar isso com propriedade, porque é sua história. Não tem ninguém te emprestando a história. Você vivenciou isso, você pôs a mão na massa para isso. Então, oportunidade de experimentar tem muitas, né? Mas eu não vou ganhar dinheiro com isso. É verdade, você não vai. Eu, por exemplo, fui de empresa júnior 2 anos, ralava pra caramba, aprendi muito, foi uma das minhas grandes fontes, assim, de aprendizado, e não ganhava nada. Mas eu não me arrependo em nenhum momento, né? Dali Estou há 8 anos sem ganhar dinheiro, viu, gente? Então, vale muito a pena, né? Eu falo, Natália, assim, o aprendizado que a gente tem, a troca que a gente tem, as pessoas que a gente conhece, que também são aquelas que possibilitam, né, conhecimento. Então, invistam nisso. Um bom processo seletivo, um processo seletivo bem feito, ele considera muito essas questões desse tipo de experiência.
O Ademir está falando aqui que esse momento de pandemia, todas essas reuniões online, coisa e tal, foi um choque cultural. Obrigou todo mundo a melhorar o seu processo de comunicação, né? Verdade, verdade. Realmente. E vai obrigar a melhorarmos ainda mais, porque, por enquanto, eu entendo que a gente está na boa vontade, mas a gente tem que buscar, como a Carol falou, né, melhorar esse processo de comunicação, de escrita, de fala, de estruturação de uma apresentação, para ficar uma coisa mais suave, né? Verdade. É isso mesmo. Comunicação hoje, e aí em todos os âmbitos, né? Super importante. É isso. É isso. Pessoal, gente, mais alguma pergunta? A turminha do YouTube. Carol, é assim, um aprendizado imenso, né? Porque assim, a gente sabe que está tudo mudando muito, né? Mas essa mudança, ela tem que ser uma mudança que agregue valor e não que rompa, né? Não que estrague, comprometa ainda mais a nossa saúde, aumente o nosso nível de estresse na atuação profissional, né? Eu, essa semana passada, andei reclamando porque várias pessoas ligando para começar uma reunião 10 horas da noite. Gente, no voluntariado tudo bem, viu, Nath? Mas... Eu sou assim, gente. Pois é, mas profissional... Cara, você fala assim, nossa, mas vou ter que acordar o Tico e o Teco. Né? Já estava indo deitar. E esses combinados prévios, Cristina, são muito importantes, igual eu falei, né? Esse alinhamento prévio. Qual o melhor? A gente não está numa situação normal. Não está todo mundo à disposição 8 horas, igualzinho, certinho. Qual o melhor horário para as reuniões? Né? Qual a melhor forma de eu te acionar se for alguma coisa urgente, né? Pontual? Isso é importante. E teve uma pessoa que perguntou sobre isso. O risco de ações trabalhistas, né? Por burnout. O burnout em si não é uma causa de uma ação trabalhista, a não ser que você vincule isso a um assédio moral, né? Existe essa chance? Existe, né? Ela é muito concreta. Eu falo que, assim, uma defesa poderia colocar como, olha, tem outro contexto, tem o contexto da pandemia, a pessoa estava estressada por outros motivos. É difícil você provar efetivamente isso, apesar de acontecer na prática, né? De uma pressão extrema, esse tipo de situação de você poder ser acionado a qualquer hora do dia, porque também tem isso, né? Como você não está batendo ponto, então você pode ser acionado a qualquer hora do dia e da noite, da madrugada. Mas eu falo que o mais importante nesse contexto, assim, também não coloquem na organização, na liderança, o peso para poder gerenciar a sua saúde mental. Né? Isso a gente também tem que ser protagonista. É atribuição sua. E a gente precisa, às vezes, estabelecer alguns limites, com cuidado, uma comunicação bem feita. Olha, estou percebendo que tá havendo situações muito recorrentes disso. Vamos combinar um horário, porque fica complicado, o dia está sendo cansativo, está me exigindo muito. Eu me comprometo a fazer a entrega que for necessária, mas a gente precisa estabelecer alguns limites nesse sentido, né? Porque é muita pressão de todos os lados. Então, é bom colocar isso, é bom abrir esse canal de comunicação com as lideranças também, né? Com certeza. Não é fácil. E quem é dona de casa, às vezes, é pior ainda, né? Porque você precisa de conduzir uma série de coisas que antes você saía e a casa se virava, mas se você está presente, parece que você é que tem que estar ali, né? É um buraco negro, Cristina, ele te chama, entendeu? Aqui eu falo que a parte mais estressante do meu dia, gente, eu tenho que compartilhar, é o EAD dos meus filhos. Gente, juro para vocês, nunca eu fui tão exigida na minha vida em termos de competências, de didática, e eles são maravilhosos, mas realmente não fui formada para isso, assim, dou treinamento, eu falo, gente, treinamento para adulto, para criança, né, dispersa, vai fazer outra coisa, está sendo um grande aprendizado para mim, mas eu estou realmente sendo muito demandada também, viu? As mães que estão em EAD com os filhos, uma salva de palmas, porque não tá brincadeira, gente. Gente, não é fácil, não. Não é fácil. Gente, deixa eu pedir para a audiência, por favor,
participem da nossa pesquisa de sentimento aí, de avaliação dos nossos eventos, principalmente hoje dessa palestra, né? Isso é muito importante para a gente ter uma percepção do tanto que isso está atingindo o objetivo, né? Então, por favor, participem, tá? Estou compartilhando aqui na tela um link para vocês acessarem e responderem umas perguntinhas simples, por favor. Também queria aproveitar a oportunidade de falar que o PMI-DF está com um programa de mentoring aberto, com as inscrições abertas, para poder apoiar a comunidade como um todo, né? Temos vagas para mentoria e para mentores. Então, por favor, sintam-se convidados e quem tiver vontade, dá uma entrada na nossa página e se inscrevam, né? Bacana. Gente, mais alguma pergunta? Carol, o papo tá uma delícia, porque assim, adoro falar sobre liderança, adoro falar sobre as principais dificuldades da gestão de equipe, seja ela a equipe que for, né? É muito importante a gente entender o olhar sobre a equipe, né? Eu costumo falar assim que a coisa mais relevante na minha vida foi perceber que as pessoas que trabalhavam comigo sempre se sentiram acolhidas. Então, eu sempre tive feedbacks com relação a isso, né? Às vezes, é lógico que a gente vive momentos de estresse, nem tudo é 100%, mas é muito importante o olhar cuidadoso para a equipe, né? O perceber as necessidades, os anseios, ter a escuta ativa, né? Saber escutar o outro primeiro para depois expor o seu ponto de vista. Eu canso de falar, olha, gente, eu pensei assim, mas se vocês tiverem alguma outra ideia, estou aberta à discussão. Vão lá que eu só consegui chegar nessa linha de raciocínio. Vão lá, ajuda aí, né? Porque o mercado é muito assim. Eu acho que assim, eu não sei tudo, nem nunca vou saber tudo. E às vezes a forma como o meu ângulo de visão está me permitindo enxergar o processo ou o problema não seja o melhor ângulo. E o outro conseguiu enxergar detalhes que eu não percebi. Então, eu gosto muito, assim, de participação. Eu gosto de escutar a opinião e acatar, né? Quando eu entendo que é realmente o melhor caminho, eu estou aberta sempre às sugestões, né? Então, eu acho que, assim, a liderança precisa aprender a ouvir. E nesse momento de pandemia, é um conselho que eu sempre dou para os que trabalham comigo. Nem que seja 5 minutinhos no final, abram as câmeras, se olhem, dê um sorriso, façam um comentário sobre como o outro está, porque é importante o outro perceber que a gente está enxergando, né? Eu costumo citar muito a forma de cumprimento, de acolhimento daquele filme Avatar. Quando um chegava perto do outro, ele falava, eu vejo você. Não era bom dia nem nada, ou seja, eu te enxergo, eu estou te percebendo, eu percebo a sua presença. Então, isso é muito importante, né? Você conseguir passar para o outro num momento desses de isolamento, que nem que seja 5 minutos alguém está te vendo, né? Isso é importante. Né? É muito importante. Eu falo que é a liderança que marca, né? Você leva a vida inteira, você passa a vida... Às vezes vive anos, você olha para trás e fala, nossa, aquele líder marcou a minha vida, né? Porque me acolhia, porque me escutava, porque me direcionava.
Então, o líder ele tem que valorizar esse papel, né? Além do papel de direcionar, e direcionar quando a gente fala não é só a parte boa, não, né? Às vezes tem a parte difícil, né? Do feedback difícil, mas é aquele líder que sabe fazer isso, né? Que sabe acionar as pessoas para reforçar e também para direcionar, para pôr no eixo de novo, e tem a comunicação, o tom certo da comunicação para fazer isso, como você está falando, né, Cristina? Então, isso é crucial, realmente, é muito importante. Eu queria aproveitar para fazer um jabá, posso? Claro. Eu falei para vocês do discurso, né? Um treinamento que está sendo ministrado pela Acaixa, que é a nossa escola de treinamentos, né? A Caixa com K, AKASHA, a Caixa. Então, curtam lá o perfil no LinkedIn. E vou deixar também o Spot Pessoas e Resultados, o nosso perfil no LinkedIn e no Instagram. As duas têm nas duas redes, tá? Tanto a rede social quanto a rede profissional do LinkedIn. Quero agradecer, né? Muito a oportunidade de trocar com vocês, escutar de vocês também essa devolutiva. Você, Cristina, percebo a liderança assim, próxima mesmo pela sua fala que você deve ter junto com o seu time. Parabenizar. Precisamos de líderes assim, né? Nesse momento, então, nem se fala. E agradecer muito, assim, também na figura da Natália, do Matheus também, que me ajudou muito ali nos preparativos para hoje. Me colocar à disposição, colocar a Spot à disposição e desejar a todos uma boa passagem por este momento que estamos vivendo. Isso, que a gente passe suavemente, né? Carol, você conseguiu uma mágica. O Matheus está até com a câmera ligada, entendeu? Porque isso é realmente uma coisa extraordinária, porque ele quase se esconde, entendeu? Matheus, não se esconda. Fica essa dica importante. A Cristina falou, liguem as câmeras pelo menos no finalzinho. Gente, é um outro tipo de etiqueta que a gente vai ter que aprender agora nesse mundo novo. É isso aí, ó. Liguem as câmeras muito sempre. Bacana. Reunião. Eu brinco, reunião da firma. Deixem as câmeras ligadas do começo até o final, tá? Porque é bem importante esse contato, a gente já está longe, né? Então, esse contato é bem relevante, tá? Então, passando aqui atrás de vocês também, aí, ó, as coisas tá vendo? Mas... O mais legal, você sabe o que eu acho? É que, assim, é muito importante você enxergar o próximo. Eu sei que, às vezes, a gente não tem link suficiente, que, às vezes, a reunião tem trocentos, né? E aí, então, não dá para ficar a reunião inteira, mas os últimos 5 minutinhos dá para dar um sorriso, né? Falar um oi, que bom te ver, né? Isso é bacana, é importante, né? Verdade, muito. Carol, eu não posso deixar de agradecer aqui a você, né, pela parceria, obrigada mesmo. Eu acho que qualquer um da nossa área, né, de gerenciamento de projetos, o mais importante são as pessoas, né? Não existem projetos sem pessoas. Então, é um aspecto muito importante. E nessa pandemia, ele está mais evidente, né? Porque a gente tem que aprimorar muito isso. E agradeço muito aí que você aceitou na hora fazer esse trabalho com a gente, né? E agradecer ao meu time, não posso deixar de agradecer aí ao Matheus. Ele, gente, é o melhor diretor de comunicação aí do Brasil, tá querendo ser exportado, e eu não tô deixando, porque eu sou ciumenta, e eu divido só um pouquinho, mas ótimo, eu tenho muita sorte de ter esse time, de verdade, e às vezes eu coloco ele numa fria, mas é só às vezes. Então, ele já me perdoa. Obrigada, Matheus, pelo trabalho. Todo o nosso trabalho de comunicação aí é feito por ele, né, gente? Gratuitamente. Então, você imagina quantas horas ele passa para fazer tudo isso. Então, obrigada, Matheus. Viram que a gente está bem assíduo nas mídias. É o Matheus por trás. Temos evento toda semana, então, muito obrigada. Obrigada a Cris também. Isso que ela disse é verdade, eu incomodava ela tarde da noite, gente, mas eu estou melhorando. Mas muito obrigada, Cris. O congresso valeu, né, Nath? Valeu. Vamos lá. Valeu.
E obrigada mesmo, obrigada a todos vocês por estarem aí com a gente, viu, pessoal? Obrigada mesmo, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que vocês aprenderam muito hoje aqui com a Carol e com a Cris. E continuem aí com a gente nos nossos eventos. A gente faz tudo isso para vocês. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Obrigada. Pessoal, obrigada. Um abraço, boa noite a todos. Gente, obrigada a todos.